para melhorar agora. A vitalidade divina se derrama sobre mim e algo em excelente disposição emocional. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico. Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso, que me não impede a marcha. Sadio e consciente avanço, vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida. Joana de Ângeles. Se você se sente abatido, faça alguma coisa para sair desse estado de frustração íntima. Isso é um veneno perigoso para a saúde. Você não precisará de médicos para espantar a apatia. Você não precisa. Levante-se logo da cama ou do sofá e experimente, por exemplo, tomar um banho, fazer uma prece, ler algo edificante, ouvir ou cantar uma canção agradável, conversar com um amigo, caminhar por 15 minutos no quarteirão de sua casa ou dar pelo menos alguns passos em volta da cama se estiver adoentado. Modificar a posição de alguns móveis da sua casa. Prestar um favor a quem passa por maiores dificuldades que as suas. Fazer uma lista de todas as coisas boas que já lhe ocorreram. Limpar suas gavetas, engraxar os sapatos, cultivar uma flor ou um jardim. Dar uma boa risada. O importante é interromper o quanto antes o circuito da melancolia, fazendo algo de bom por si mesmo, a fim de que Deus não o encontre de braços cruzados, esperando a morte chegar. Boa noite a todos meus irmãos encarnados e desencarnados. Vamos aproveitar este momento sublime, meus irmãos, nos desligando de tudo lá fora. Em primeiros instantes, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por mais essa oportunidade, no qual nos foi concedida de podermos estarmos aqui reunidos no seu santo nome, para mais esse aprendizado da noite de hoje. Dá-nos proteção, Mestre. Inspira-nos tudo de bom. Olhai por todos nós, não só nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, mas que essa prece vai de encontro aos hospitais, orfanatos, asilos, nas cadeias, os nossos irmãos menos favorecidos que vivem na rua, sem uma palavra amiga, sem um pão, sem um agasalho. Movimenta, Mestre Jesus, o teu olhar amoroso sobre todos nós. Obrigada, obrigada, obrigada. Na certeza de que quando nós a ti buscamos do fundo dos nossos corações, as nossas preces jamais ficarão em vão. Ouve, Mestre, essa nossa prece de agradecimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo e de qualquer mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. É com a tua permissão, Jesus, que assim nós damos por aberto a palestra da noite de hoje, e que a tua luz e o teu amor se faça presente sobre todos nós e sobre o nosso irmão Jean, do qual nos vai trazer a palestra da noite de hoje. Que Jesus te apare. Obrigado. A palavra é sua. Muito obrigado.
Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Nós gostaríamos de agradecer inicialmente a Deus a oportunidade de estar encarnado e receber a permissão do Pai para falar em seu nome, em nome dos postulados do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, que nós sabemos somos muito acanhados ainda moralmente, mas que, como Deus não pode esperar que nos santifiquemos primeiro para depois trabalhar, Ele usa da gente, mesmo imperfeito, e a gente contribui quando muito se esforça, não atrapalhando o plano da espiritualidade. Então, a eles o nosso agradecimento, o agradecimento aos mentores e guias espirituais que nos acompanham, que porventura possam vir a nos intuir e que possamos trabalhar em conjunto nesse trabalho que não é único, não é solitário, muito pelo contrário, é um trabalho realizado por uma falange de espíritos e nós hoje somos responsáveis por falar alguma coisa aos meus irmãos. Agradecer a casa pela coragem de me convidar. Porque sem a seara o trabalhador não pode trabalhar. Então, se eu não tiver o convite desses irmãos abnegados, caridosos, bondosos, que tocam essas casas espíritas por esse mundo afora, eu iria voltar com o mesmo débito do que quando aqui tivesse chegado. Não que quando eu voltar o débito vai estar muito menor, mas alguma coisinha, pelo menos a gente já pode ter feito. E, claro, trazer o abraço fraterno do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Juvencio Araújo Figueiredo, que é a casa a qual nós contribuímos, localizada lá no bairro José Mendes, em Floripa. Então, quem vai para o sul da ilha, que não passa pelo túnel, passa pelo caminho antigo, caminho da Coca-Cola. Isso aí só o manezinho conhece. O caminho da Coca-Cola vai passar na frente da nossa casa. Então, feitas as aberturas, eu não posso me alongar muito, porque às vezes a gente se envolve demais na abertura e acaba comendo um pedaço da palestra. Então vamos direto ao ponto. Tá? Eu não sei se hoje eu vou ser tão engraçado, tá? Porque não é todo dia que o meu guia espiritual que fazia stand-up, ele vem comigo, às vezes é um outro, né? Então a gente nem sempre vai ser engraçado. E a proposta não é ser engraçado. O fazer rir apenas é quebrar um pouco o gelo, quebrar um pouco o peso, porque a gente vem lá de fora carregado com nossos problemas. Então, se chegar aqui, ficar todo mundo sisudo, todo mundo... Eu acho que a senhora que fez a leitura aqui, ela falou de pelo menos uma gargalhada no dia, né? Dá um sorriso, né? Se a gente tiver essa oportunidade. Bom, gente, 18 de abril é uma data que o espírita não pode esquecer. É aquela data, é aquela pergunta que cai no Enem espírita, se houvesse. Eu brinco que é Enem espírita e tem gente que acaba acreditando que tem. Mas cairia no Enem se houvesse o Enem espírita. 18 de abril de 1857, o nascimento da doutrina espírita. Não nasceu exatamente nessa data. Essa data foi a publicação da primeira obra, a primeira publicação do Livro dos Espíritos. Mas Kardec já vinha trabalhando com as informações espirituais desde antes. Perto de 1850 para frente, 53, ele já vinha trabalhando com as informações que vinham do mundo espiritual através das reuniões das mesas girantes. Isso é uma história que só ela já dá uma palestra, mas a nossa proposta não é essa hoje. Ele nos deixou como legado e há uma importância fundamental. Nós precisamos exaltar Kardec, nós precisamos ler Kardec, nós precisamos estudar Kardec, divulgar Kardec, porque são as obras básicas dessa doutrina.
O próprio Kardec disse que o dia que a ciência comprovasse que a doutrina espírita estava errada em um postulado sequer, dali por diante nós deveríamos seguir a ciência naquele postulado e deixar de lado a ideia da doutrina espírita. Isso não aconteceu até hoje. Até hoje a ciência não consegue rebater com propriedade os postulados dessa doutrina, dessa ciência, filosofia e religião. Bom, e ele nos deixou como legado o Livro dos Espíritos e uma obra importantíssima para que servisse de norte para a humanidade, porque a doutrina espírita, ela é o Consolador prometido. Quando Jesus, lá na última ceia, disse, eu vou ao Pai e eu intercederei por vocês junto a Ele, e Ele vos enviará o Consolador, que ficará convosco, permanecerá convosco. E assim a humanidade sempre aguardou, esperou que viesse um homem, ou Salvador, ou Consolador, que viesse, talvez voltasse à Terra, o Cristo. Como muita gente em outras religiões, eles acreditam que o Cristo voltará, sendo que o Cristo não se afastou nem um minuto. Mas acreditam eles que Jesus voltará. Mas o Consolador não era uma pessoa, não era uma figura. O Consolador não poderia ser uma figura. Um homem, uma mulher. Por quê? Porque senão não cumpriria aquilo que foi predito, que iria permanecer conosco. Qual é a criatura que permanece para a vida toda conosco? Para a eternidade. A gente desencarna, a gente morre, a gente tem prazo de validade. Uma hora a gente vai. Espero que nós aqui não vá tão cedo, tá? Vamos deixar para ir um pouquinho depois. Mas uma hora a gente vai. Então não podia ser um homem, uma mulher. Teria que ser um corpo doutrinário. Uma filosofia, uma ciência, uma religião. Para que pudesse permanecer sendo estudada pela humanidade. Então nunca vai ser repetitivo estudar Kardec. Nunca vai ser demasiado estudá-lo. Precisamos vir sempre ao Livro dos Espíritos. Claro que podemos ler qualquer outro tipo de obra espírita, não tem problema. São muito boas, importantes, fundamentais, mas a doutrina, a obra básica é essencial. E no Livro dos Espíritos, na pergunta, vejam a volta que eu dei para agora que eu consegui entrar. Não é fácil não, gente. Na pergunta 886, Kardec perguntou aos espíritos da seguinte forma: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Até aí estava tudo bem, porque a gente entende que Kardec queria deixar um legado para nós, esclarecer, facilitar. Então vamos explicar o que é caridade? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E quando a gente começa a ler essa pergunta, automaticamente nós conseguimos observar dentro de nós alguns sentimentos caridosos. Nós não somos tão maus assim, a gente já faz a caridade, a gente já pratica atos bons, a gente já faz coisa boa. Então, a caridade, a gente entende. Pode até não praticá-la constantemente, 24 horas por dia, mas a gente já entende. Mas a pergunta não terminou ali. Tinha uma vírgula. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E aí, gente, aí a casa caiu. Aí deu problema. Porque dizem os espíritos, vamos ler a resposta. É outra questão do Enem espírita. Tá? Que a gente, para fazer vestibular, eu fazia vestibular, é só como eu sou velho, hoje em dia não tem mais isso. Mas a gente juntava algumas letrinhas para decorar, né? E aqui a gente tem como fazer uma decoreba. É o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, assim entendia Jesus o que é caridade. Benevolência, ser bom. Nós sabemos o que é ser bom, nós nos esforçamos por ser bom, mas ainda nós não despertamos completamente para a bondade. Ainda temos momentos infelizes do dia,
somos mais reativos do que ativos. Respondemos mais do que criamos algo de bom. E não se ofenda e não se sinta mal por isso, não, porque isso faz parte da camada de evolução em que todos nós que estamos encarnados na Terra participamos. Então é normal. Mas Jesus entendia caridade como benevolência para com todos. Já entendemos que é importante fazer o bem, mas é para com todos. A gente faz o bem para os nossos, fazemos o bem para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para o pessoal da casa espírita fazemos bem. Mas e os bandidos? E os criminosos? E os assassinos, os latrocidas, os estupradores, os ladrões? Com esses nós teríamos a coragem de fazer o bem? Jesus não observou isso em ninguém. Ele atendeu a todos. Jesus atendeu as mulheres de má vida. Ele atendeu os mendigos. Atendeu os publicanos. Atendeu os fariseus. Ele não olhou para ninguém. Ele simplesmente fez o bem. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. É quando a gente, para ser indulgente, nós nem vemos, nem percebemos o defeito do outro. Sabe? Quando a nossa esposa gastou no cartão de crédito e a gente nem viu. Ela deu aquela abusadinha. Quando meu marido deixou a toalha molhada em cima da cama, nem viu, nem se preocupou. Indulgência. Claro que são exemplos muito pueris, mas é só para ficar um pouquinho engraçado, para não ficar tão pesado. Porque ser indulgente é não observar nem mesmo, é não dar importância nem mesmo para aquela pessoa que nos fere. É aquela máxima do cristianismo de oferecer a outra face. Oferecer a outra face não é dar o rosto do outro lado para que bata também. É retribuir o mal que foi praticado com o bem. É a outra face da moeda. Então, oferecer a outra face. E perdão das ofensas. Conforme entendia Jesus, a gente deve perdoar. E a gente já sabe perdoar. A gente se custa perdoar. Porque se mantém magoado, se mantém ofendido. Nós somos muito ainda sensíveis. Né? Nós somos, eu não sei aqui, hoje em dia já não tem mais por aí, mas eu sou do tempo que tinha uma plantinha que a gente tocava. Eu não me lembro o nome, não me foge o nome dela agora aqui. A gente tocava na plantinha, ela fechava. Dormideira, isso. Tocava na plantinha, ela fechava. Nós somos assim. Nós somos assim. Quer ver na casa espírita? Porque a gente vem para a casa espírita para pedir socorro, pedir ajuda, é atendido, aí é chamado para o trabalho, vem para o trabalho medindo. Já estou saindo do tema, olha só. Não consegui chegar nem na parábola do bom samaritano ainda. Mas, quando chega aqui, a gente se magoa. Quando alguém tenta nos dizer algo que, assim não pode fazer, irmão. O passo desse jeito está errado. A palestra não pode ser assim, você tem que ser mais de uma forma ou de outra, tal. Sempre tem alguém que orienta. E nós estamos perdendo a mão. As pessoas estão abrindo mão de cobrar. Não é uma cobrança maldosa, uma cobrança exigente. Não. A cobrança de, olha, veja bem, vamos aqui, temos que seguir no caminho correto. Assim é melhor. Assim está dentro das obras, assim está dentro dos livros. Assim nós estamos de acordo com o que diz a doutrina espírita. E isso se espalha para o mundo lá fora. Nós estamos com medo de cobrar. E não sendo cobrados, como espíritos imperfeitos que somos, tomamos caminhos tortuosos, equivocados. Eu vim agora há pouco, estava caminhando numa calçada e vinha uma criança com um patinete. E a mãe gritava, fulano, não vai cair porque eu não quero te levar para o hospital da Unimed. Aí eu vinha com uma colega de trabalho, eu disse para ela assim, no meu tempo, a minha mãe dizia, tu vai cair e eu vou te bater em cima da dor.
em cima do machucado. E aí a gente se cuidava. Por quê? Porque havia uma cobrança. Ah, mas é o medo. É o medo, sim. É o medo. É o medo de fazer o errado. E aí a gente aprende o que é o certo. A gente se esforça para andar no caminho bom. Então vejam, na prática da caridade, isso é benevolência, indulgência e perdão. Está no Livro dos Espíritos. Mas no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos também usar o Evangelho, porque o Evangelho é a boa nova. O Evangelho é essa cartilha de vida, porque se a gente tivesse a coragem de ler e pôr em prática o que está escrito nessa obra aqui, gente, nós seríamos felizes. Não que a gente não seja, nós até somos felizes, mas nós seríamos mais felizes. Porque isso aqui é uma cartilha de vida. E lá no Evangelho, no capítulo 15, é o capítulo que fala, fora da caridade não há salvação. E essa máxima, interpretada por Allan Kardec, descrita por Allan Kardec, ela foi comentada por Chico Xavier, que disse, certa oportunidade, se Kardec não tivesse dito, fora da caridade não há salvação, talvez eu não seguisse a doutrina espírita. A máxima da caridade, a máxima do fazer o bem ao próximo. E o que é caridade? Conforme entendia Jesus, BIP, benevolência, indulgência, perdão. Mas, certa oportunidade, quando Jesus estava aqui, e aí a gente tem que remontar ao Cristo, a gente tem que voltar na história. Não caia na besteira, gente, como está aí pelo mundo afora atualmente. Não, a história não quer dizer nada, o passado não quer dizer nada. Nós estamos revolucionando. Nós somos revolucionários e vamos fazer o presente e construir o futuro. Sem base não dá. Temos que voltar. E nós vamos a Jesus, na época em que Jesus aqui esteve, e por onde ele passava, ele juntava o povo. O povo se juntava para ouvi-lo. Em certa oportunidade, um doutor da lei se aproximou e perguntou a Jesus. Vamos lá. Mestre, o que é necessário para se possuir a vida eterna? Uma pergunta que a gente faz hoje. O que é necessário para ser feliz na espiritualidade? Que hoje a gente está aqui encarnado. Já temos a consciência, acreditamos que a vida segue além do túmulo. Sabemos que nós vamos continuar vivos após a morte e a decomposição da nossa carcaça. Mas e o que acontecerá do lado de lá? Há sempre a dúvida. Será que eu sou merecedor? Será que eu não sou merecedor? Será que as coisas que vão me acontecer são frutos só dos males que eu pratiquei? Ou se tem alguma coisa que o bem vai me garantir numa vida um pouquinho mais suave? E aí ele perguntou, o que é necessário para si conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu, o que dizem? O que é que está escrito na lei? O que lês nela? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, disse Jesus. Vai e faze. Pratica, conforme falaste. E aí ele, para se sentir justo, doutor da lei, ele era um doutor da lei. Ele pergunta ao Cristo, e quem é o meu próximo? E o Cristo, então, se utiliza de uma parábola. Parábola, gente, significa uma história com fundo moral. Uma história com ensinamento. Não significa que aconteceu. Tá? Parábolas geralmente não aconteceram. Elas foram criações, Jesus criou a história com um fundo moral para nos trazer um ensinamento. E é por isso que a gente precisa mergulhar nela. A gente precisa entender as suas frações para que a gente possa esclarecer melhor qual foi a proposta do Cristo. E ele disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E eu vou já fracionar a parábola desde já,
porque eu tenho 11 minutos, com mais um 10 aqui de tolerância, mas nós já vamos caminhando já junto com ela para já matar a fatura. Ele disse, o homem descia de Jerusalém para Jericó. E é importante a gente entender esses dois fatores, essas duas cidades. As duas cidades são importantes na proposta do Cristo a nos contar algo acerca da caridade. Jerusalém é a cidade alta. Ficava a 2.000 metros de altura, do nível do mar. Era a cidade onde estava o templo. Era a cidade onde se faziam as orações. Era a cidade santa, a cidade sagrada. E Jericó era uma cidade que ficava a 250 metros abaixo do nível do mar. Ficava a poucos quilômetros do Rio Jordão, do Mar Morto. Então era uma cidade que era mercantilista. Era uma cidade que o comércio ali acontecia muito. E como ela era considerada uma cidade dos bens materiais, das posses e tudo aquilo que ele traz, ela era considerada uma cidade maldita. E vejam que o Cristo usa uma cidade na altitude e uma abaixo do nível do mar, como exemplo, para que a gente pudesse entender que esse homem estava percorrendo o caminho de sair do bem na direção do mal. Esse homem estava saindo do campo da virtude e indo na direção das imperfeições, dos vícios, das falhas morais. Ele não nomeou o homem. Ele não disse quem era. Poderia ser um fariseu? Poderia. Jesus poderia ter dito um sacerdote descia de Jerusalém para Jericó? Poderia. Um levita, quem sabe? Poderia. Um de nós, ele poderia ter dito, um Jean descia de Jerusalém para Jericó. Ainda bem que ele não disse que era eu, né? Porque na situação ali não fica muito bem pro lado dele. Ele poderia, mas ele não nomeou. Ele não nomeou justamente para deixar a incógnita. Porque na época, se você pertencesse a determinado povo, a determinada casta, se você usasse determinada vestimenta, você era reconhecido. Esse aqui é do meu povo. Esse aqui é um espírita. Olha só, eu estou vendo pela roupa que ele é um espírita. Ou então ele é um católico, estou vendo pela roupa que ele é um católico, um protestante, um evangélico. E isso poderia viciar a opinião, a ideia de parar para atender. Por isso que ele coloca, é um homem, descia de Jerusalém para Jericó, saía do bem indo na direção dos prazeres, saindo da cidade santa, indo na direção da cidade portuária e materialista. Significava dizer que nesse caminho poderia haver ladrões, porque sempre havia quem passasse com dinheiro ou com bens. Então, os ladrões era natural. Esse homem foi atacado por ladrões. E os ladrões o agrediram, despojaram-lhe de todas as vestimentas, o deixaram deformado. Olha só, gente. Mais uma vez, a característica da parábola, tirou as roupas. Então não dava para saber quem era. Deixou deformado, não dá para reconhecer. Era meu amigo? Não sei se era meu amigo. Era meu inimigo? Não sei. Não dava para reconhecer. Então, ali deixaram-o semi-morto e foram embora. Quem são esses ladrões da parábola? O que o Cristo quer dizer ao falar de ladrões que vieram e tiraram a paz desse homem, tiraram a tranquilidade, tiraram a saúde física? São os vícios. Os ladrões são os vícios. Então, se nós nos colocarmos hoje na condição daquele homem caído, nós podemos dizer que os vícios que possuímos são os ladrões que nos roubam a paz. São os ladrões que nos tiram a tranquilidade. E quantos de nós, gente, nos incomodamos com os nossos vícios? Todo mundo tem. Não são só vícios físicos, não são apenas vícios como o cigarro, como a bebida, como as drogas. São também vícios morais como a sexolatria,
o desregramento sexual. São vícios no sentido como a falsidade, a intriga, a fofoca. Vícios morais todos nós possuímos. E uma hora ou outra eles nos incomodam. Uma hora ou outra nós, nesse caminho de Jerusalém para Jericó, nós somos abordados por eles. E quando eles vencem, eles nos agridem. E quantos de nós, quantas vezes a gente se sente agredido pela vida, se sente agredido por ter tomado uma atitude, uma decisão equivocada, e se sente completamente despojado, agredido, sangrando. Assim são os ladrões. Essas feridas que o homem ficou na parábola, são a representação do remorso, da mágoa. A gente se arrepende do que fez e fica com remorso, guarda o remorso. Isso faz bem para alguém? A doutrina espírita vem para libertar as consciências, justamente para falar desses ladrões e dessas feridas, para que a gente possa as trabalhar. Bom, segue a parábola dizendo: o homem ficou caído semi-morto no caminho. Por ali descia um sacerdote. E ao ver o homem caído, o que ele fez? Não parou. Observou o homem caído e seguiu o seu caminho. Vejamos, o sacerdote era o representante da religião. Era um homem religioso. Jesus está colocando ele na parábola justamente para chamar a atenção. Não é por ter o título de espírita, trabalhador espírita, que nós teremos a paz no mundo espiritual. A gente precisa ser merecedor. Tem muito trabalhador espírita nas colônias de tratamento, nos hospitais espíritas do plano espiritual, muito presidente de casa espírita. Tem muitos também que estão trabalhando no movimento espírita. Por quê? Porque não é o título. O sacerdote, segundo Jesus, descia também de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ele também saía de uma vida moral elevada para uma vida mundana. Ele também fazia o mesmo caminho do homem. E não parou para ajudar. Isso vinha o levita. Quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles que liam as escrituras e as guardavam. Eles trabalhavam naqueles templos, lá guardadas as escrituras, eles cuidavam delas. Mas por que é importante a gente entender? Porque eles sabiam ler. E eles leram a lei. Eles tinham conhecimento da lei. Então havia uma certa esperança de que, conhecendo a lei, lendo a lei, porque a maioria do povo era analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, aqueles que assim sabiam, poderiam então ajudar. E o levita não para, não desce da sua montaria. Nisso, por ali passava um samaritano. Vejam, Jesus não disse que o samaritano descia. Quando ele diz por ali passava, a gente não é capaz de garantir, de afirmar, que o samaritano descia do bem para o mal. E também não podemos dizer que o samaritano estava se esforçando de sair do mal para uma atitude virtuosa, para o bem, para uma cidade de luz. Não podemos, porque na parábola ele disse, por ali passava. Já para nos deixar na dúvida. Justamente, propositalmente, pensemos agora, esse homem por ali passava, e ele para e desce da montaria. Opa! O fato dele descer da montaria, dele atender aquele homem, dele limpar as suas feridas com azeite e ungí-las com vinho para fazer a asepsia, a desinfecção, o fato dele fazer isso já nos dá a ideia de que ele sabia que ele estava indo de Jericó para Jerusalém. Que ele estava indo de um comportamento ultrapassado, atrasado, materialista, egoísta, para uma situação
de mais ventura. Ele para, desce, atende, bota um homem na sua montaria, leva uma estrebaria e lá deixa. Dá 2 denários para o hospedeiro. Eu falei estrebaria, não, é uma hospedaria. Eu sempre confundo. Olha só. O guia já me chamou a atenção na hora, viu? Fala direito, seu Tanso. Uma hospedaria. E deu 2 denários para que ele gastasse o que fosse preciso. Ter dinheiro na época não era qualquer um. Moeda, hoje também não é. Eu sei. Mas a moeda em si, na época, era raro. E ele então dá 2 denários para aquele homem, para que ele cuide do ferido, e diz: eu vou, mas volto. Quando eu voltar, se gastares mais, eu te pagarei. A hospedaria, gente, a gente não poderia considerar que a casa espírita é uma hospedaria? A hospedaria, na época, existiam as hospedarias. Vocês sabiam que as hospedarias existiam em todos os povoados e elas eram gratuitas? A pessoa não pagava para ficar. Por quê? Porque era importante que os viajores trouxessem os bens materiais e as informações, o conhecimento, a sabedoria. Então se oferecia sempre um pouso para os viajores. A casa espírita é uma hospedaria que não cobra nada de ninguém, absolutamente nada. Está de portas abertas, sempre recebendo a todos. Nós que viemos feridos, que fomos assaltados, vilipendiados, que estamos sangrando, entramos por essa porta e aqui somos atendidos pelo hospedeiro Jesus. Jesus é o hospedeiro. Esses espíritos amigos que estão tratando a nossa alma agora, vendo no nosso perispírito as doenças que nós possuímos, tratando na medida do nosso merecimento, para que elas possam se refletir no corpo em células sãs. Então, aqui é uma hospedaria. E esse homem vai embora. Aí Jesus pergunta ao doutor da lei: quem para você é o próximo desse homem que havia caído no caminho? E o doutor da lei responde: aquele que agiu de misericórdia com ele. Que resposta bonita, né? Mas ela tem uma hipocrisia terrível. Porque o doutor da lei, ele não chamou de samaritano. Ele poderia ter dito: o próximo desse homem foi o samaritano. Mas por que ele não disse? Porque os samaritanos eram odiados. Eles não seguiam as escrituras antigas conforme Jerusalém e os judeus. Eles as interpretavam de uma forma um pouco diferente, tentando seguir ao sentido das coisas, das palavras, das escrituras, e não simplesmente seguir a letra fria da lei. E por isso eles eram escorraçados. Tem um episódio da samaritana no poço de Jacó, se eu não me engano, né, que Jesus encontra a samaritana, pede água a ela. Essa cena ela é demonstrada no seriado do The Chosen. Então, né, não sei quem aqui tiver interesse de assistir, dá uma procuradinha na internet. Então tem essa cena. Jesus falando com a samaritana no poço. E ali ela demonstra que realmente ela diz a ele: o que estás fazendo tu falando com uma samaritana? Porque era um pecado, era uma coisa terrível. E o sacerdote diz, o doutor da lei diz a Jesus o que agiu de misericórdia com ele. Nos interessa simplesmente a palavra misericórdia. Essas informações todas extraídas da parábola nos são importantes para entender o contexto. O mandamento maior é o amor. Fazer a caridade, e esse item caridade está no Livro dos Espíritos, lá na pergunta como eu citei do início,
Está na última lei das leis morais contida no Livro dos Espíritos. E a única lei que é composta é a lei de justiça, de amor e de caridade. Ou seja, não dá para ser caridoso se a gente não aprender a amar e ser justo. Não dá para amar se nós não formos justos e caridosos. E jamais seremos justos se não entendermos o que é caridade e amor. Praticar a lei do amor na sua essência. Vamos conseguir sair daqui agora fazendo isso? Não. Já adianto para todo mundo, não. Vamos acabar saindo daqui todo mundo muito bem, mas vamos dar uma topada na lajota ali meio fora do lugar, com o dedinho e o mindinho, que é aquela topada que dói. E aí, a gente já perde o nosso equilíbrio. Por quê? Porque o mundo vai nos testar. Mas também não é motivo para a gente se desanimar. Ah, não. Eu agora então não vou melhorar, não vou procurar melhorar, porque eu já sei que eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa atrasada, um espírito atrasado. Não. Porque a gente já foi bem pior. As reencarnações sucessivas, elas nos dão a garantia de que nós, nas vidas passadas, fomos piores. Se hoje nós ainda pensamos no mal, se hoje nós ainda pensamos reagir com maldade, com ignorância, com aspereza, é porque no passado a gente nem pensava, a gente já fazia. Então, não se desespere. A proposta da doutrina espírita é justamente, conforme Kardec disse na introdução do Livro dos Espíritos, libertar as consciências. A doutrina espírita é a libertadora das consciências. Tenha a sua consciência livre. Livre para pensar, livre para estudar, para entender, para compreender, livre para executar. Execute quando for possível. Não precisa sair por aí afora, doando tudo que tens. Como disse o Cristo para aquele jovem, dá tudo que tens e segue-me. Não. Também não é preciso se preocupar. Quando Cristo disse, aquele outro jovem disse ao Cristo, eu preciso primeiro enterrar meu pai, depois eu te sigo. E isso nunca chegaria. Não se preocupe com isso. Nós já estamos fazendo a melhor escolha. Nós já estamos optando por num dia, numa terça-feira à noite, abrir a mão dos nossos afazeres, de tudo aquilo que a vida lá fora nos chama atenção, e ela é muito atrativa. Nós já conseguimos abrir mão para vir aqui. Não importa se é empurrado pela dor. A dor é uma amiga companheira. A dor, ela é o cajado do bom pastor, que nos coloca de volta no caminho, já que a gente deu uma desgarrada. A dor é essa amiga companheira. Ah, os espíritas são sádicos. Não são não. Ninguém gosta de sentir dor, mas a dor é importante. Até que a gente amadureça o suficiente e não precise dela. E chegará o momento que isso acontecerá. Então, gente, a proposta de falar sobre a caridade, sobre a misericórdia, que hoje nós somos agraciados, porque a espiritualidade está aqui hoje fazendo a maior caridade conosco. Jesus está agindo de misericórdia para conosco, sem olhar os nossos defeitos. Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar e nos entregar completamente ao Cristo como espíritos. Não sejam corpos agora. Sejam espíritos, pensem como espíritos livres. Cuidado, se tiver algum médium, não vai, sair do corpo, calma. Mas pensem como espíritos livres, como espíritos eternos. Não se preocupa com a conta que tem para pagar, com o carnê. Não se preocupa, aqui não é o momento. Amanhã a gente paga. Aqui é o momento de pensar como espírito livre e sair daqui aliviado, fortalecido, junto desses amigos espirituais. Levem para casa. Levem paz que vieram aqui buscar. Levem amor. Levem compreensão, entendimento. Levem sabedoria. Levem tranquilidade. Levem tudo isso que agora os espíritos estão a nos passar. Como bons médios de passe do plano espiritual, passe direto.
como eles estão dando agora em cada um de nós. O nosso agradecimento aos meus irmãos que entregaram a sua audiência cativa a nós outros nessa oportunidade. Semblantes amáveis, agradáveis, que nos auxiliaram muito nessa tarefa de falar sobre um tema tão importante como a doutrina. Que Deus os abençoe, que os seus mentores, guias espirituais estejam todos fortalecidos para continuar ao seu lado. A casa, mais uma vez, a minha gratidão pelo convite, por oportunizar a tribuna espírita para que a gente pudesse trocar algumas ideias. Ninguém aqui é professor. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. A gente apenas lê e fala. Diferente de muitos que apenas precisam ler. Eu sou tão devedor que eu tenho que ler e falar. Voltem para casa com paz, com luz, com tranquilidade. E na próxima reunião, não se esqueçam de estar reunidos aqui, compartilhando desse pão espiritual, dessa santa ceia que é ofertada a nós outros, todas as reuniões que acontecem da Casa Espírita. Obrigado, uma boa noite e até a próxima. Obrigada, Gê. Obrigado. Muito bom te ouvir. Muito esclarecedor e muito espontâneo, né? A doutrina espírita nos dá todos os dias uma nova oportunidade da gente colocar em prática esses ensinamentos. Ela nos tira dúvida, mas ela também nos coloca muitas interrogações, que faz com que a gente vá em busca daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente duvida, mas como o Jean mesmo falou, a gente precisa ter uma base, uma referência. Não dá para construir casa em cima de areia. Precisamos ter o alicerce. E a doutrina espírita é o nosso alicerce. Então convido a todos a fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo por todos esses ensinamentos que foi nos passado, que possamos refletir sobre tudo isso e aonde a gente está. Somos os samaritanos ou somos o doutor da lei, que ainda queremos fazer justiça com nossas próprias mãos? Vingança tem o nome de justiça hoje. Obrigada, Mãe, que as tuas energias de amor, que a tua ternura possa chegar em nossos corações, educando cada filho, amando também. Todos nós estamos sob a tua proteção. Não te afasta de nós o tempo inteiro, mas nós, ainda descrentes que somos, ainda dizemos que Deus nos abandonou. E assim rogamos a misericórdia divina, que essa prece possa ir de encontro a todos aqueles irmãos que estão com seu nome no caderno de prece, aqueles que estão em tratamento nessa casa, por toda a humanidade que está carente de amor. Consola os nossos corações, Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim pedimos permissão para darmos por encerrado a palestra doutrinária da noite de hoje, que ao sairmos daqui possamos levar para os nossos lares muita paz e muito amor no coração. Pedimos a todos que permaneçam em silêncio, que vão ser chamados logo em seguida por Pai.
Tchau, tchau.